Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer TDD utilizando a biblioteca Jest, tá? Mas o que basicamente é o TDD, qual que é a diferença dele para fazer uns testes normais? O TDD, a gente normalmente escreve os testes primeiro e depois a gente vai e escreve as funcionalidades, as funções, para que a gente consiga fazer os nossos testes passarem. Ou seja, no primeiro momento a gente vai escrever o teste quebrado, de propósito, e depois ao longo de alguns passos a gente vai incrementando as funções, criando essas funções, para que os testes comecem a passar. Então aqui na minha máquina eu vou abrir o meu terminal, vou navegar até a área de trabalho, e aqui eu vou criar uma nova pasta, mkdir video tdd jest. Vou entrar nessa pasta, então video tdd jest. E agora eu preciso transformar essa pasta num projeto npm. Então, npm init -y, para que a gente tenha yes para todas as perguntas. Então, a gente não precisa ficar respondendo uma pergunta, uma por uma. Então, agora eu vou abrir esse projeto no VS Code. E agora aqui eu vou deixar o VS Code full screen junto com o terminal. Beleza. Deixa eu só ver se tá bom o tamanho da fonte. Acho que eu vou aumentar um pouco. Beleza. Então agora aqui o primeiro passo vai ser a gente, de fato, instalar o Jest. Então npm i-d jest. Esse "-d" eu estou colocando para que ele instale apenas o Jest em desenvolvimento. Então quando a gente pegar e buildar a nossa aplicação, gerar o pacote de produção, o Jest não vai estar nesse pacote, porque ele apenas serve para desenvolvimento, para que a gente consiga fazer os nossos testes. Então beleza, vamos aguardar aqui o processo finalizar. Enquanto o processo finaliza, vamos começar a criar alguma estrutura. Então imagine que a gente tem uma pasta source. Deixa eu dar um zoom aqui também um pouco mais, acho que ficou melhor. Dentro da pasta source, imagine que a gente tem alguma coisa referente a usuários, alunos, por exemplo. Então eu vou criar aqui uma pasta students. E dentro dela eu vou criar um arquivo students.js. E na verdade esse aqui vai ser .test.js. Porque esse arquivo vai ser o nosso arquivo de teste, de fato. Beleza, o Jest foi instalado. E para confirmar se o Jest foi instalado ou não, a gente pode fazer um npx jest. Então beleza, veja que o Jest ele já achou o nosso arquivo de students.test. Mas agora a gente precisa passar ele. Então, para que a gente não fique toda hora precisando executar o teste, ir no arquivo, adicionar o teste, voltar aqui e executar o teste. De novo, ir no arquivo de teste, fazer alguma modificação, voltar para o arquivo, para o terminal e executar de novo. É possível falar para o Jest, então npm npx jest. A gente pode passar um parâmetro que é -watch while. E aí ele vai ficar escutando em modo watch mudanças para o nosso arquivo. Então, uma vez que os arquivos forem modificados, ele vai disparar e executar todos os testes novamente desse mesmo arquivo. Beleza, então o primeiro passo aqui, eu vou criar um describe, tá? O describe é uma função que normalmente a gente vai descrever o que a gente quer testar. Então, qual a funcionalidade, qual que é o domínio, o contexto desses testes. Então, eu vou escrever assim, testes para alunos. E aí aqui eu vou colocar, de fato, agora nossos testes. Então a gente pode colocar uma função it, a gente passa uma string, e o segundo parâmetro é, de fato, a função que o nosso teste vai chamar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, imagine que eu quero criar uma funcionalidade mais ou menos assim, ó. Então vamos vir aqui, vamos criar o nosso students.todo. Aqui eu vou colocar regras de negócio para estudantes. E aqui, qual vai ser as nossas regras? Então, vamos aqui, regras. A primeira regra vai ser que o aluno, ele deve conseguir somar a nota total do aluno. Então, devemos conseguir somar as notas dos alunos. Beleza. E vamos adicionar mais algumas regras. Se caso uma nota for
0, a soma deve retornar 0. Vamos trocar esse 0 aqui por 0 escrito. Então, beleza. Se uma das notas for 0, a soma deve retornar 0. Beleza, devemos conseguir somar a nota. E agora a gente pode fazer o seguinte. Caso o aluno tenha mais de 5 notas, a soma deve ser multiplicada por 2. Então, beleza. Aqui a gente definiu algumas regras bem simples. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bem simples, não tem muito segredo. Então, a gente vai ter uma primeira regra que é: a gente deve conseguir somar todas as notas. Depois, uma segunda regra de negócio é: se uma das notas for 0, a soma deve retornar 0. E caso o aluno tenha mais de 5 notas, a soma deve ser multiplicada por 2. Isso daí. Beleza. Então, agora eu vou salvar isso aqui. E vou voltar aqui para os nossos testes. Então, o que a gente quer validar? A gente precisa validar cada uma dessas funcionalidades. Então, a primeira, a gente vai fazer o seguinte. Deve retornar 10 quando as notas forem 5, 3 e 2. Por que tem que retornar 10? Por 5 mais 3 é 8, mais 2 é 10. Então vamos fazer assim, ó, expect que student.sum notes, vamos por aqui to equal 10. E esses notes a gente pode colocar aqui direto, ou a gente pode criar uma variável const notes que é igual a 5, 3 e 2. Então, beleza, se eu salvar, a gente pode ver que o teste deu erro, porque o student não está definido, a gente está fazendo coisas que ainda não existem. E vamos continuar. Agora o próximo passo, a gente vai escrever um outro teste. E aqui a gente vai fazer o seguinte: deve retornar 0 quando uma das notas for 0. De novo, coloquei 0 em vez de escrever 0. Beleza, vamos escrever a nossa função que realmente vai testar. Então, const notes, que é igual a 1, 2, 3 e 0. E vamos lá, expect. Então, eu espero que o student.sum de notes, ou seja, eu espero que o resultado da função sum, que está dentro do objeto student, seja igual to equal a 0, porque a gente tem um 0 aqui. E por fim a gente tem o último passo, que é o seguinte: então deve retornar algum valor quando o aluno tiver mais de 5 notas. Na verdade, deve dobrar a nota quando o aluno tiver mais de 5 notas. Beleza? Então vamos abrir lá novamente as funções. Vamos criar a nossa variável notes para definir as notas. Então vamos por aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos lá. Então expected, a gente espera que o resultado da função sum, que está dentro do objeto student, seja igual a alguma coisa. Vamos ver aqui então. 1 mais 2 é 3, mais 3, 6, mais 4, 14, mais 5, 19, mais 6, 25, mais 7, 32. 32 vezes 2, 64. Então a gente espera que o resultado dessa soma seja 64. Beleza. Então vamos agora começar a importar o nosso objeto student. Então const student é igual a require de ponto barra o student. Então student. Beleza. Esse arquivo não existe, vamos criar ele, student.js, e já vamos fazer a exportação de um módulo default aqui. Então, módulo exports, vamos exportar um objeto, que por enquanto ele não tem aquelas funções. Então, vamos criar a função sum, que vai receber notes e vai fazer alguma coisa. Então, por enquanto, eu vou retornar aqui um null, só para a função passar.
Então veja aqui, vamos ver as nossas mensagens do teste. Deixa eu diminuir um pouco a letra, que eu acho que agora ficou muito grande. Então beleza, então vamos ver que a gente tem, o primeiro caso deve retornar 10 quando as notas forem 5, 3 e 2. Então a gente esperava 10, a gente recebeu nulo, porque a nossa função retornou nulo. Maravilha. O segundo exemplo, deve retornar 0 quando uma das notas for 0, então a gente esperava que fosse 0, mas a gente recebeu de novo o nulo, porque a nossa função hoje está fixa para retornar nulo, sempre. E o último caso deve dobrar a nota quando o aluno tiver mais de 5 notas. Então a gente esperava receber 64, só que a gente recebeu novamente o nulo. Então vamos lá começar a implementar essa função. Então o primeiro passo eu vou fazer o seguinte, notes.reduce, e aqui no reduce eu vou finalmente pegar esse array e somar ele. Então para isso eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um acumulador, a nota atual, uma função, e o valor inicial vai ser 0. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o acumulador vai ser mais igual a note e retorna o acumulador. Então vamos salvar. Vamos ver o que a gente fez aqui. Então o primeiro caso, o nosso primeiro teste deve retornar 10 quando as notas forem 5, 3 e 2. Veja que a gente passou, então deu certo. Então a gente conseguiu fazer a primeira função passar. Agora o segundo a gente esperava 0, só que está chegando 6, porque ele está somando 6. O que a gente precisa ver é se pelo menos uma das notas não é o valor 0. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu quero verificar se nessas notas existe o valor 0. Para isso eu vou pegar essa random function, eu vou abrir ela, e aqui eu vou fazer um return desse reduce. Só que antes de chamar reduce, o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui um const min value, que vai ser igual ao seguinte. Eu quero fazer math.min. Então, busca dentro desse array o menor valor. Então, nodes. Por que nodes? Porque a função min ela não pode receber um array. Então, eu não posso vir aqui e fazer 1, 2, 3. Isso aqui não existe. Isso aqui tem que ser convertido para cada posição do array, tem que ser um parâmetro diferente na função. Então, por isso que eu coloquei o ponto, para que a gente consiga desconstruir o array e transformar cada ida desse array em um parâmetro da função. Beleza, então agora aqui eu quero verificar se o min value é igual a 0. Se ele for igual a 0, eu vou retornar 0. Então, na verdade, eu acho que eu nem preciso dessa variável, eu posso colocar direto aqui dentro. Então, se a menor nota for igual a 0, retorna 0. E ao salvar, veja que agora a nossa segunda função, ela também está passando. Só que aqui a gente pode fazer algo mais interessante. Então, se a menor nota ela for 0, ele não vai entrar no if. Então, esse return eu vou pôr para fora. E se a menor nota não for 0, a gente precisa, na verdade, somar o array. Então, aqui eu vou tirar isso aqui e vou salvar. Então, veja que a gente teve o mesmo resultado. O primeiro teste está passando e o segundo teste ele também está passando. Então, o que a gente fez aqui? Basicamente, math.min vai retornar o menor número. Caso ele retorne 0, o 0 não é true, então o 0 ele não vai entrar no array. Então, a gente pode simplesmente retornar o 0 aqui fora. E caso o menor número não for 0, ele vai entrar no array e vai fazer todo o processo de soma. Perfeito. Então agora o que a gente pode fazer para finalizar é o seguinte, a gente pode ter um const result, que vai ser igual ao nodes.reduce. E aqui no return, a gente faz o seguinte, se nodes.length é maior, na verdade é maior que 5, né? Deixa eu ver aqui qual que é a nossa regra, que eu não lembro. Então esse aqui a gente já fez, vou dar ele como done, esse aqui a gente já fez. O último que falta é, caso ele tenha mais de 5 notas, a soma dessa é multiplicada por 2. Então, se o tamanho da array for maior que 5, a gente vai retornar result vezes 2. Senão, a gente retorna o próprio result. Então, eu vou salvar. A gente fez alguma coisa errada. Provavelmente, a minha conta que eu fiz aqui, ela devia estar errada. Então, 1 mais 2 dá 3.
3 mais 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5 dá 15, 15 mais 6 dá 21, 21 mais 7 dá 28, 28 vezes 2, 40, com 16, 56. Realmente, então aqui a conta eu fiz errado a primeira vez. Vou salvar. Então veja que finalmente nossos testes passou. Então agora eu vou vir aqui e vou falar que esse teste, então essa regra a gente também implementou. Então a gente tem a nossa função sum, nosso objeto e módulo student. E aqui a gente tem os 3 casos que a gente criou. Beleza, então isso aqui basicamente que a gente fez foi um exemplo de TDD. Porque a gente escreveu as nossas regras primeiro, depois a gente escreveu os nossos testes em segundo, e por último a gente fez de fato a nossa implementação. E a implementação a gente fez passo a passo. Então passa o primeiro teste, que é mais simples, que foi somar as notas. Passa o segundo teste com o primeiro, que aqui a gente teve que adicionar uma regrinha a mais. E depois passa o último caso, que é um pouquinho mais complexo, junto com o segundo, junto com o terceiro. Então a ideia é que a gente vai passando os testes de forma incremental. E sempre que a gente vai para o próximo teste, a gente não pode quebrar os testes anteriores. Então uma vez que o it está funcionando, a gente tem que fazer o segundo teste passar, mas tem que manter o it, o primeiro teste, ainda funcional. E por último, a gente pode tentar ver algum exemplo de testes onde a gente não vai aplicar o TDD. Então imagine que a gente vai definir mais uma regra aqui, que vai ser, por exemplo, caso a nota seja maior que 9, ela deve ser dobrada. Então beleza, vamos adicionar mais uma regra. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Então aqui na nota, no mais igual, eu quero verificar se a nota é maior que 9, então o mais igual tem que ser o dobro, senão tem que ser ela. Então se a nota for maior que 9, então nota é note vezes 2, senão só a nota. Beleza, vou salvar. Os testes atuais para as 3 regras estão passando, só que a gente vai vir aqui e adicionar mais uma nova regra. Então deve dobrar a nota quando for maior que 9. Vamos agora criar nossa função. Aqui a gente, como de costume, vamos criar a nossa variável de notas. E a nota que eu quero ter aqui vai ser 9, 5 e 3. Então a gente espera que a soma student.sum, a soma das notas, seja igual a algum valor. Então aqui a gente vai ter 5 mais 3, vai dar 8. Mais 9, 17, mais 9 de novo, porque o 9 dobrou, a gente vai ter 26. Então, 26. Vamos salvar. 26, a gente tem 17, provavelmente eu posso ter feito alguma coisa de errado. Vamos verificar aqui. Então, se a nota for maior que 9, nota vezes 2, que vai dar 18, senão a nota. Então, aqui já não faz muito sentido a 17, porque o nosso 9 dobrar... Ah, tá. Ele tem que ser maior ou igual a 9. Na verdade, eu vou deixar maior e aqui, no lugar do 9, eu vou pôr 10. Então, isso aqui deve ser 5 com 3, 8, com 20, 28. Vamos salvar. Perfeito. Então, deve dobrar a nota quando ela for maior que 10. Então, esse exemplo, por último, que a gente fez, ele não foi um exemplo TDD. Por quê? Porque a gente definiu a nossa regra, que a gente, de fato, terminou também. Depois que a regra estava definida, a gente foi lá, implementou o nosso código para atender a essa regra. E, por último, a gente foi lá e escreveu o teste. Então, esse exemplo de escrever a implementação da regra de negócio para depois testar, ela não é um TDD. Porque o TDD a gente vai escrever a função primeiro para depois escrever as regras, as funções, as implementações dessa regra de negócio para que os nossos testes eles passem de falhado para sucesso. Bom, para esse vídeo é isso. A gente deu uma simples olhada como que a gente pode implementar um TDD utilizando a biblioteca Jest. E basicamente o que a gente fez foi criar um arquivo onde tem as nossas regras de negócio. Então a gente definiu aqui 3 regras iniciais, depois a gente definiu uma 4ª regra.
Depois a gente criou nosso arquivo de teste, onde a gente começou com a função describe, e a função describe, o primeiro parâmetro, vai receber uma string para definir o que se refere aos testes daquele contexto. Então aqui ela está logando, ó, testes para os alunos. Então todos os testes que tiver aqui embaixo desse contexto vai se referir a alunos. E como segundo parâmetro ela recebe uma função, e dentro dessa função a gente coloca todos os nossos testes. Uma das maneiras de escrever teste com o Jest é através do it. A gente poderia colocar aqui teste também, então se eu salvar, veja que ele funcionou do mesmo jeito. Só que o it é um alias, é um apelido para a função teste. Show de bola. E a função teste, assim como a describe, o primeiro parâmetro ela vai receber de fato uma string referente ao teste. Então a gente deve descrever o que a gente está fazendo nesse teste. E normalmente o padrão que a gente costuma bastante utilizar é a gente faz o seguinte: a gente coloca o que deve acontecer quando isso deve acontecer. Então basicamente a gente coloca, por exemplo, aqui um deve seguido pelo quando, que nada mais é do que o should pelo when. Então deve acontecer alguma coisa, deve retornar algo quando entrar algo. Então should something when something. Então basicamente esse é um padrão bem interessante. Então nesse caso ele deve retornar 10 quando as notas forem 5, 3 e 2. E o segundo parâmetro da função which é de fato o nosso teste. Então a gente veio aqui e escreveu, criou nossa variável de notas e a gente chamou a função expect. A função expect ela vai fazer as asserções do Jest. Então a gente tem vários tipos de asserções. Tem para verificar se é true, se é false, se é null, se é undefined, se é um objeto, se tem um item array, tem várias asserções que a gente pode fazer. Nesse caso a gente utilizou só o igual, então ponto to equal. E o que ele vai fazer? A gente vai chamar nossa função sum, e o resultado disso aqui a gente vai verificar se é 10. E aí a gente escreveu todos os nossos testes para depois de fato fazer eles passarem. E aí a gente veio aqui no nosso student.js, a gente exportou um objeto. Dentro desse objeto a gente tem a função sum. Ela vai receber notas e aqui ela vai aplicar algumas regras de negócio que a gente definiu para o nosso cenário. Esse exemplo aqui a gente não precisou configurar nada no Jest, porque a gente está utilizando todo o gerenciamento de módulos nativo do Node. E caso a gente estivesse utilizando algum módulo mais avançado, então por exemplo o S6 Modulus, a gente precisaria colocar o Babel para que o Babel consiga transpilar o JavaScript que está num padrão novo, seja utilizando o S6 Modulus ou seja utilizando alguma função um pouco mais nova, para que o Jest consiga, para que o Babel transpile esse código e depois o Jest leia o código que ele de fato entenda. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal, manda pra galera aí e até a próxima.